Boa noite! Estamos começando o primeiro Desenrola Sebrae e o assunto de hoje, o assunto do primeiro Desenrola, do nosso primeiro videocast, é finanças. E gestão financeira de uma empresa é muitas vezes o calcanhar de Aquiles do empreendedor. E eu trouxe aqui um time de especialistas para conversar com a gente sobre a temática. E a gente vai falar de finanças comportamentais, a gente vai falar sobre a parte técnica, a gente vai falar de soluções. Então fica ligadinho com a gente até o final e já vai bolando aí as suas perguntas, manda pra gente que o pessoal da central aqui do Sebrae tá com a gente aqui na live e vai pegar todas as perguntas, vai mandar pra mim, meu celular aqui ó, tá ligadinho. Manda pra gente que a gente vai tirar todas as dúvidas. A ideia é essa, desenrolar o assunto. E quem tá aqui comigo, na minha frente, é o Gilvan Bueno. Tudo bem, Gilvan? Que alegria revê-la, a nossa audiência. Muito bom estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. E lá de Recife, tá o Leandro Trajano aqui com a gente também. Tudo bem, Leandro? Boa noite. Que bom estar com vocês. Coisa boa, boa noite, que bom com vocês, que bom a gente poder trocar uma ideia sobre isso, que como você falou, é o calcanhar de Aquiles, não tem como, né? É o desafio para muita gente, esse lado financeiro, desde o comportamental até as pequenas atitudes do dia a dia, os controles e tudo que pode dar esse fôlego para a saúde do negócio. Vamos lá. É isso. E o Leandro e o Gilvan, gente, eles estão com um mini curso aqui com a gente do Sebrae. Vou pedir pro pessoal da Central já colocar o link ali para vocês já se inscreverem. O curso, eu fiz os 2 cursos, vocês estão de parabéns. Os cursos estão perfeitos, muito completo e é 1 hora cada curso. Então, assim, vale a pena assistir. Você, em 1 hora, eu nem sabia que dava para ter tanto conhecimento em 1 hora, gente. É impressionante. Por isso que eu acho que aqui vai ser uma masterclass. A gente vai conseguir falar muita coisa sobre o curso. E trouxe também a Stephanie Araújo, que eu vou chamar de Fanny, que é a nossa analista aqui do Sebrae de Serviço e Capitalização Financeira. Tudo bem, Fanny? Boa noite, pessoal. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Estamos em casa, né, com amigos. E feliz de estar aqui para a gente bater esse papo e conversar sobre um tema tão importante para as pequenas empresas. E aí o ano está acabando, é uma época que muita gente já está se preparando para o ano que vem. E aí, quando a gente fala de planejamento, a gente fala também o quê? De tomada de decisão. E aí eu queria perguntar para vocês o seguinte, como que o nosso cérebro... Vou começar com o Leandro, que ele já é dessa parte comportamental. Como que o nosso cérebro, Leandro, se comporta em relação às tomadas de decisão, inclusive as tomadas de decisão financeira? Pois é, isso é super interessante, sim, porque a gente termina por trazer muitas heranças, né, do conhecimento, dos caminhos que a gente tomou, seja ao longo da nossa jornada financeira, desde o berço aí, com o que a gente viveu de família ou com amigos, e quando a gente começa a entrar também na dinâmica financeira do nosso negócio para a tomada de decisão, a gente passa a trazer um pouco das heurísticas, de atalhos mentais e de alguns vieses também disso que a gente vem aprendendo. Disso que a gente desenvolve ao longo do tempo, né? Disso que a gente viveu, na verdade. E muitas vezes a gente termina por querer encurtar esse caminho com algumas crenças que a gente tem, com alguns vieses que a gente toma, daquilo que a gente acredita ser mais fácil. O que muitas vezes é perigoso, porque a gente termina por tomar decisões baseadas em experiências anteriores ou em vivências também de alguns parceiros, alguns clientes, de momentos que a gente viveu e que terminam por nem sempre, por mais que pareçam ser adequadas e próprias para o momento que a gente vive, a gente termina por cortar um caminho que tira a gente de analisar, avaliar um pouco melhor aquela situação, para que a gente possa, diante dessa situação, sim, ter uma análise maior, mais aberta, mais crítica, de acordo com esse momento, com o cenário econômico e com o cenário da empresa, do negócio que eu tenho, diante da situação, para que possa realmente tomar uma decisão bem embasada. Então, é isso que a gente termina por falhar muitas vezes. A gente termina por tomar um viés que direciona a gente para algo com base em preceitos que a gente tem, que muitas vezes nos fazem aí escorregar diante dessas decisões e depois já é tarde. Então, tomada de decisão é algo que deve ser, sim, muito pensado, deve ser analisado de acordo com o cenário que a gente tem, com as possibilidades que tem, conversando um pouco também desde clientes, com parceiros, com sócios, com funcionários, com gente que está na equipe, ou com alguém que é da família, se você é empreendedor, alguém que está mais próximo de você, para que tome uma decisão amadurecida, baseada realmente em análise de cenários, pontos positivos e negativos. De repente, claro, também, isso pode ser feito através de uma análise SWOT, a gente fazer uma análise mais profunda ali de pontos fracos, fortes, oportunidades, ameaças, para que tenha uma base mais sólida para que essa decisão seja tomada com a menor chance possível
de ser por um caminho, por uma trilha equivocada. Gilvan, como é que a pessoa pode fazer, como é que o empreendedor pode fazer para tomar uma decisão mais assertiva? Porque muitas vezes o medo do empreendedor é tomar uma decisão ruim e às vezes não tem muito dinheiro para perder, né? Muito. Como sócio da Orma, até anotei aqui, uma ótima explanação do Leandro. Como sócio da Orma, eu vou sempre olhar um pouco para o mercado de capitais. Acho que ali tem bons exemplos, acho que aqui você consegue extrair, acho que princípios da seguinte maneira: se um grande investidor realiza isso, o pequeno talvez tenha que seguir, né? Acho que o que eu vou trazer muito em discussão aqui é o caso do Grupo Pão de Açúcar, que atravessa um cenário muito difícil, uma rede de mercados com margem de lucratividade pequena. Mas perceba a decisão que eles tomaram agora. Eles estão muito endividados, né, com um alto endividamento, venderam alguns ativos e agora eles falaram o seguinte: só nos próximos 2 anos que nós iremos abrir novas unidades. Nós vamos ficar 2 anos sem abrir novas unidades. Por quê? Porque ele entende que o momento dele econômico é muito ruim. E às vezes o grande investidor Warren Buffett ele diz o seguinte: olha, se você está num buraco, se você continuar cavando, vai ser pior. Então, se você para de cavar, acho que o Grupo Pão de Açúcar, que atravessa um momento muito ruim, vendeu algumas empresas, Açaí, vendeu outras empresas, teve um prejuízo de quase R$1 bilhão. Aí ele falou o seguinte: olha, vou ficar 2 anos sem abrir empresas sobre isso. Uma outra readequação que eu até falei também na nossa Feira do Empreendedor, foi tão bacana, foi o Grupo Casas Bahia, né? Casas Bahia tem um endividamento de quase R$1 bilhão também, e que ela sofre da seguinte maneira: toda vez que os juros aumenta, por exemplo, né, a taxa Selic tão destacada, a dívida dela aumenta em 400 milhões. Então, toda vez que a taxa cai, ou seja, que vai acontecer na próxima quarta-feira, se tudo der certo, a dívida dela cai. Então, vai muito em linha com o que o Leandro falou sobre o momento do mercado. Então, as Casas Bahia hoje fez uma série de readequações, cortou galpões logísticos, foi cortando, sabe, fazendo a readequação. Ou seja, às vezes a gente tem que cortar na carne, entender que aquele sacrifício é necessário e tomar as decisões muito olhando o prazo que você tem. Eu estava falando com o pessoal do Cicobi outro dia, tomando uma decisão parceria com o Cicobi, com um grande amigo, e eles falam assim: olha, às vezes você pode alongar a sua dívida para não comprometer a sua capacidade de curto prazo. Por exemplo, você fala assim: vou parcelar isso em 12 meses. Por 12 meses, poxa, minha capacidade de pagamento vai ficar muito alta. Então, se eu vou pedir um crédito para a Fannie, eles não vão me dar crédito, porque a minha capacidade de pagamento é muito alta, né, Leandro? Então, às vezes, eu alongar essa dívida e manter ela dentro do que eu possa pagar faz muito sentido. Então, Sim. E é interessante... Imagina. O pessoal já está mandando coisas aqui. Uma das coisas que eles estão reclamando, pessoal, é do som daqui da sala, se vocês puderem dar um jeitinho aí pra gente. Aissa, se você me permite... Você estava falando sobre esse momento de esperar... Ai, que estão avisando que melhorou um pouco o som, né? Já tá legal. Obrigado pelo quem está participando com a gente, né? E primeiro, vocês têm uma super apresentadora, que eu já fiquei 2 anos aqui, que é maravilhosa, está super ligada aqui. Então, parabéns. Obrigada. Imagina. Na verdade, assim, o que acontece? A gente estava falando sobre essa coisa do esperar e às vezes o empreendedor acha que ele tem sempre que fazer algo, sempre em movimento, até porque a cabeça do empreendedor não para, né? E aí tem sempre uma ideia nova, uma coisa nova para fazer, mais uma coisa para investir. E aí essa tomada, ainda no processo da tomada de decisão, uma coisa é você ter ideia, outra é o tempo de planejamento e outra, de fato, é a execução dela. Esse momento, quando a gente entende, para a gente chegar nesse momento de entender, o mercado não está bom para isso, ou eu não tenho dinheiro em caixa suficiente para isso, será que eu devo pegar um empréstimo ou não? Enfim, inclusive, Gilvan, você fala isso, né? A gente vai chegar nesse momento também dessa parte do seu curso, mas assim, eu acho que uma das coisas muito importantes, e aí, Fanny, também peço para você entrar nesse quesito, é a gente ter informação, né? Eu acho que, assim, para qualquer tomada de decisão, eu acho que é muito importante a gente estar atento ao que está acontecendo em volta, né? E aí, como que a gente consegue essas informações de uma forma mais dinâmica? Porque, assim, a ideia aqui é desenrolar. E existe muita enrolação também na internet. A gente vê coisas que demoram muito tempo para você chegar naquele momento, assim, de, agora o cara vai falar o que de fato eu preciso fazer. Então, assim, como é que a gente pode, de fato, ter essas informações de uma forma um pouco mais dinâmica e de fácil acesso, onde as pessoas possam, de fato, tipo, o mercado está assim, isso aqui funciona para o meu mercado. Como é que isso pode acontecer? É um processo? É um tempo? Como é que seria isso? Vou pegar aqui um pouco, acho que a gente vive um dos momentos mais bonitos da história, né? Onde o acesso à informação é gratuito. Acho que você vai ter que usar, pensando no que vai acontecer no próximo ano, as eleições, as fake news, tem que combater um pouco isso. Acho que é sempre você pegar uma fonte na internet,
de fontes confiáveis, né? Acho que isso vai fazer a principal diferença vai ser a fonte que está te fornecendo isso. Então, parabenizar muito o Sebrae. O Sebrae realiza diversos estudos, a própria B3 também realiza diversos estudos, o IBGE também realiza esses estudos, levando para o mercado, que é o mercado de capitais, né? As corretoras, todas as corretoras criam relatórios sobre setores econômicos, sobre segmentos, sobre cenário de crédito. Então, eu acredito que a gente está no melhor momento da história em termos de democratização do acesso à informação, sempre lembrando do combate às fake news, mas nós lembramos para que vocês são todos muito jovens aqui, talvez eu seja o cara mais velho dessa sala, mas olha, quem aqui viveu com Barça, né? A gente tinha que ter 12 livros que a gente ficava comprando, tinha um vendedor. Então, acho que o primeiro ponto é encontrar, acho que nesses veículos sérios de informação, os estudos, eles estão muito abertos, né? Antes era caro, hoje não é mais. Então, acho que é o primeiro princípio. Segundo, que você falou, e eu queria até levar a bola para o Leandro, para depois levar para você, Fanny, que é a questão da heurística. Queria só levar um estudo, que tem uma gestora de recursos chamada IP, que ela fez o estudo seguinte. O goleiro, ele tem uma opção, ficar no meio do gol, pular para a direita ou para a esquerda. Na maioria das vezes, se o goleiro pular para o lado, ele não pega o pênalti. Aí você vai dizer, mas por que é isso? É um estudo, né? Você está dentro da média. Se o goleiro ficar no centro do gol, ele tem 60% de chance de pegar o pênalti. No pênalti Brasil e Croácia, por exemplo, 2 pênaltis foram no meio do gol. Então, historicamente, o goleiro pula. Mas se ele fosse tomar decisão baseada em dados, em ficar calmo, porque às vezes ele quer se movimentar, ele quer pular para algum lugar, mas ele pode ficar no meio do gol. Então, ele acaba pulando. Então, isso é um princípio de heurística que eu queria levar para o Leandro, que é um assunto dele, até a Fanny também, quiser compartilhar algum conhecimento, que é super rico, muito válido. Porque a heurística envolve muito essa questão de você que está muito em atividade. Às vezes, velocidade sem coordenação é perda de tempo, né? Sim, sim. Antes, só te cortar um pouquinho, Leandro, antes da gente passar essa bola aí para você, eu acho que ainda nesse processo da tomada de decisão e de informação, eu acho que o Sebrae, Fanny, ele traz muito disso, né? A gente fez muito isso em 2023, fez nos outros anos também, mas assim, já tem também muita expectativa e muitas coisas aí para trazer para 2024, né? Sim, eu acho muito legal isso que você falou sobre a importância da informação e dos indicadores, né? Quando a gente fala de gestão financeira, às vezes a pequena empresa e o pequeno empreendedor, ele acaba confundindo com a questão operacional. Ou seja, eu tenho que fazer o registro do que eu vendo, eu tenho que fazer o registro das minhas contas. Não que você não tenha, esse operacional é importante. Só que ele esquece que a gestão financeira está ligada à estratégia do negócio. Como, por exemplo, eu não vou pegar um carro e sair daqui para Cabo Frio, que a gente está no Rio de Janeiro, sem ter um painel de indicadores que me informe se eu tenho combustível ou não, qual é a minha velocidade, qual a temperatura do carro. Então, muitas vezes, né, a pequena empresa ela faz uma gestão sem esses indicadores. E aí, muitos negócios vão à falência, muitos negócios às vezes alavancam e aí não conseguem dar esse resultado. Então, assim, trazendo um pouco para a parte prática, o que é que a pequena empresa precisa fazer, o pequeno empreendedor, para poder mudar essa realidade? Primeiro passo é começar a fazer esses controles. Se você já faz, parabéns. Use isso como uma tomada de decisão estratégica para o seu negócio, definindo quais são os principais KPIs, que são os indicadores para o seu segmento, porque cada um vai ter um. E se você não faz, o Sebrae tem uma ferramenta chamada Fluxo de Caixa, gratuita, para pequenas empresas. Então, você pode entrar aí no Google, o pessoal da Central vai colocar o link para vocês. E você consegue fazer essa gestão, esse fluxo de caixa, e ele gera relatórios para você tomar essa decisão da melhor forma possível. E aí, você não vai correr esse perigo do seu carro ficar sem combustível no meio da estrada, né? Então, era isso que eu queria trazer para vocês. Além dessa questão do fluxo de caixa, a gente tem a página Clique Finanças, que tem muitos conteúdos bacanas, podcast, e-book, consultorias, várias informações para ajudar você nessas informações e nessa tomada de decisão. Então, em 2024, com certeza, vai bombar ainda mais. A gente fez, pelo projeto Agente de Crédito e Finanças, que é uma consultoria que a gente realmente pega na mão para fazer junto esse DRE, fazer junto esse fluxo de caixa. A gente fez mais de 1.800
consultorias dessas aqui no estado do Rio e a gente pretende fazer mais ainda ano que vem. Perfeito, perfeito. E aí, voltando para o heurísticas e vieses, que é um assunto que tem no curso do Leandro, que eu até anotei aqui porque eu quero entender um pouco isso, né? O Gilvan estava falando, mas eu não sei se todo mundo aqui sabe o que de fato é heurística, o que é viés. Fala pra gente um pouquinho, Leandro, o que é e o que você traz nesse curso também. Claro, vou trazer sim, mas eu queria antes tomar a liberdade só de falar um pouco mais de tomada de decisão, porque é muito interessante, o que vai partindo de mim, passa pelo Gilvan, o que trouxe a Fanny, porque se você parar para pensar, se a gente tem indicadores, se a gente tem um fluxo de caixa, se a gente tem uma preocupação com esse lado de controle, o lado mais técnico também da empresa, do nosso negócio, você já passa a eliminar um tipo de tomada de decisão que é muito comum do empreendedor, que é a tomada de decisão intuitiva. É com base naquilo que eu acho, naquele pressentimento que eu tenho. Então, poxa, você precisa parar para abastecer o carro ou não? Se você tem os controles, se você entende o cenário do que você está pisando, a tomada de decisão intuitiva, que é bastante perigosa, você já elimina. Então, isso é muito importante para o empreendedor. E a gente está vendo aqui quantas ferramentas, quantas possibilidades o Sebrae traz de simplesmente eliminar isso. E uma segunda também, a tomada de decisão baseada em valores. Ok, eu tenho meus valores, eu tenho minhas crenças, mas tem momentos que minhas crenças e valores, elas talvez sejam muito mais emocionais do que racionais. Ela pode ser uma heurística no sentido de um atalho mental que eu vou tomar, uma facilidade que eu vou ter por acreditar que aquilo vai ser melhor, vai ser mais simples para mim. E pode enviesar a minha tomada de decisão. Uma vez que, se eu tenho controles, se eu tenho um fluxo de caixa, eu tenho indicadores, eu tenho conhecimento da dinâmica financeira do meu negócio em relação ao que eu tenho a pagar e ao que eu tenho a receber, eu vou tomar uma decisão não intuitiva, não baseada em valores, mas eu vou tomar uma decisão racional, baseada em números, baseada no controle e no conhecimento que eu tenho do meu negócio. Então veja que a gente já começa a funilar mais a tomada de decisão para algo mais concreto. E aí eu posso até, de acordo com isso, envolver algumas pessoas de confiança, sejam os sócios, colaboradores, enfim, alguém que está ali um pouco no meu dia a dia, para uma tomada de decisão colaborativa, que é um outro tipo de tomada de decisão. A gente falou da intuitiva, a gente fala da baseada em valores, da tomada de decisão racional e da tomada de decisão colaborativa, que é quando a gente pode chegar a um acordo, ali, com base nas informações que a gente tem. E aí a gente parte para uma quinta tomada de decisão, que é a que envolve muito o Sebrae, quando o empreendedor, que talvez seja muito bom no marketing, seja muito bom na produção, seja muito bom nas vendas, mas talvez ele não tenha o conhecimento, por exemplo, financeiro do negócio. O que, mais uma vez, pode fazer com que ele tome algumas decisões baseadas em crenças, em atalhos mentais, em facilidades que ele tenha e que enviese um pouco o caminho do que ele deve. E aí onde é que entra o Sebrae nisso? Tomada de decisão especializada. É quando a gente pode chamar um especialista, a gente pode trazer uma consultoria, a gente sabe de toda a parte que tem de incentivos, de subsídio, de apoio, de envolvimento do Sebrae com o empreendedor, e os números, Fanny já trouxe parte, né? Eu acho que é uma pontinha do iceberg do que são os números do Sebrae no Rio ao longo de 2023, e que só enche a gente, que é parceiro, tem a oportunidade de rodar Brasil aí, fazendo muito trabalho com parceria com o Sebrae, de cursos, de treinamentos e palestras, e sei que para o empreendedor, o que não faltam são oportunidades que podem motivar nesse sentido. Então, o Empretec, por exemplo, eu sou empreteco. Então, quem já ouviu falar do Empretec, que está acompanhando a gente agora, de repente, bota no chat aí se você já conhece, se você não conhece. Caso você não conheça, estou me envolvendo aí, é parte do pessoal. Mas eu acho que em breve vão falar para vocês algo mais do Empretec, eu procuro, porque é sensacional. Tem a Semana do MEI, tem a Feira do Empreendedor, que eu tive a oportunidade de palestrar exatamente um mês atrás. Então, tudo isso faz com que o empreendedor, para quem tem um pequeno negócio, tenha muito mais segurança em relação ao seu comportamento, em relação às finanças, ao dia a dia, para que não parta para algumas heurísticas, alguns vieses que podem influenciar muito e até negativamente na tomada de decisão, por estar sendo muito mais emoção do que razão, por estar agindo muito mais por um viés do otimismo, por uma heurística de representatividade, que é não, peraí, eu conheço esse caminho, isso aqui geralmente me facilita, eu sei chegar por aqui. Tem mais pessoas que eu sei que vão por esse tipo de decisão. Nem todo mundo tem um controle financeiro e consegue ganhar muito dinheiro. Eu não vou perder tempo com isso. É uma heurística que se toma.
de uma representatividade que você acredita que para outras pessoas dá certo e que também pode dar para você. Então, a gente precisa ter muito cuidado com tudo isso e é parte do que a gente traz no curso. Tomada de decisão, heurísticas, vieses, autoconhecimento e muito mais. Como você disse, Thaís, em 1 hora é fantástico a base do que a gente traz lá. É verdade. E tem pergunta, hein, gente? Olha só. Luiz Fernando manda assim pra gente. Sou da época que analisávamos os cenários de até 10 anos. Agora fazemos para 2 anos devido à velocidade das informações. Qual horizonte vocês recomendam? Ótima pergunta. Tem uma obra-prima chamada OKR, que é Avalie o que Importa. Acho que é uma nova metodologia que tem apresentado bons resultados. Os cenários são muito... Tem pessoas que falam muito daquela questão de volatilidade, né? De você ter mudanças muito rápidas. Se você olhar, por exemplo, hoje, mas você estava falando uma reportagem sobre o setor de turismo. O setor que apanha nos últimos 4 anos, devido à pandemia, várias empresas de hotelaria fechando, mas que no próximo ano vai ter o melhor ano dos últimos 10. Ou seja, mudou rapidamente, drasticamente. Há 1 ano atrás nós falávamos de empresas que estavam indo muito bem no mundo pós-pandemia ou no mundo pandêmico e que saíram da pandemia não conseguindo entregar. Por exemplo, o caso de Zoom, as ações da Zoom vêm caindo. Alguns projetos que foram iniciados na pandemia não conseguiram ter tração. Nós imaginávamos que o home office ia durar 5 anos. As empresas já voltaram falando, olha, home office talvez não seja uma grande verdade. E a lucratividade de algumas empresas também não tem apresentado. Então, o cenário mudou muito. Então, acho que os cenários precisam ser pensados dentro de OKRs. E, esse cenário que ele destacou de 2 anos, talvez seja de 18 meses, mas as questões estão mudando muito rápido. Acho que você tem que ter ali um pouco do que o Sebrae oferece, até fazendo aqui uma falsa modéstia, o Sebrae faz com muita excelência. Então, você tem consultores, tem uma atualização constante. Acho que hoje o diferencial competitivo é a atualização, sabe? Constante, onde você consegue ter as boas interpretações. Acho que se você não se atualizar, é como se fosse um celular que está com a versão muito antiga sujeito a vírus. Você acha que essa diferença, essa discrepância de tempo é por conta da velocidade das informações, da velocidade como o mundo mesmo tem mudado? Porque há um tempo atrás, se eu for pegar, por exemplo, a época, né, dos meus avós, meu avô era empreendedor, por exemplo, meu avô tinha um armazém. E aí, a época dele as coisas mudava preço muito rápido, porque a gente tinha a inflação, mas não mudava o cenário, pelo menos do que ele vendia, do que ele tinha ali, era muito previsível. Ele não mudava tanto, a cidade não mudava tanto. E hoje tudo muda muito rápido, né? Acho que principalmente depois da pandemia, acho que as coisas ganharam uma velocidade muito maior. E você acha que é por isso, por conta dessa velocidade de informação, da globalização, essas coisas? Olha, hoje eu vivi uma experiência única. Eu já tinha utilizado o chat GPT, que foi incrível, né, no primeiro momento, mas hoje eu usei uma inteligência artificial para editar meu vídeo. Então eu peguei meu vídeo no YouTube, botei numa inteligência artificial, ele separou alguns momentos da minha fala e trouxe já cortado com a legenda e a capa que eu precisava. Isso é incrível, isso é uma nova tendência, isso muda uma indústria. Ou seja, daqui a 1 ano essa profissão que tinha uma vantagem competitiva, que tinha uma barreira de proteção, ela não vai mais existir, porque uma IA consegue utilizar. Ou seja, vai ter que ter uma atualização aí. Então, acho que o mundo tem apresentado novas descobertas que aceleram a produtividade, mas isso não vai ser em todos os cenários. Eu tenho uma oportunidade, Leandro também, e Fanny também, e algumas pessoas da audiência, que outras regiões dos países você está ensinando a ler. Uhum. Então, a realidade não é igual para todo mundo. Né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de trazer nas minhas falas, porque isso não é a mesma coisa, mas acho que a gente tem uma aceleração de informação, muito conteúdo de internet, você vê a democratização do acesso, ela tem acelerado o conhecimento. Isso para uma classe, não para todos. Então, acho que a gente está com mais conteúdo e as inovações estão mais rápidas. Daqui a pouco a gente está falando de carro elétrico. Outro dia eu andei no carro do BYD, né, que é incrível. Gente, um carro elétrico, um táxi elétrico. A gente está indo no supermercado, algumas caixas estão saindo, porque você passa as compras automaticamente. Eu acho que a gente passa pelo mundo de muitas inovações, muitas transformações. Tem mais uma pergunta aqui para vocês, que eu acho que tem muito a ver com essa ideia de coisas daqui a 2 anos, né, de planejamentos. Gilvan e Leandro, vocês são investidores anjo? Eu saí uma reportagem... Vai você, Leandro, por favor. Opa.
Não, investidor anjo na prática, não. Eu invisto sim em negócios também, não só investimentos financeiros. Então já tive experiências em investimento imóvel, em leilão, na verdade até com uma certa frequência. Mas investidor anjo, não. Eu já investi sim em negócios de amigo, mas não de uma forma na prática como se denomina investidor anjo. Mas gostei da pergunta, sim, interessante. E é algo que no futuro não tão distante, espero estar aí também na minha rotina e nos planos. Curiosamente, na Pequenas Empresas Grandes Negócios desse mês, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, eu fui citado. Já tive ali alguns investimentos em startups. Startup Anjo tem um projeto Garrafa no Mar, do meu amigo Caruso, que é incrível, que eu vou ganhar um prêmio de Dubai, onde ele criou um marketplace que ele permite que as pessoas possam pagar a conta de outras pessoas, que é muito legal, uma iniciativa incrível. Eu sempre olho muito essa ideia de ESG e acho que tem uma questão importante, acho que qualquer pessoa hoje com conhecimento, eu sempre falo que é a grande vantagem competitiva. Todos os meus negócios de investidor anjo, eu sempre troquei o meu conhecimento, que eu apresentei no curso, por equity no negócio, ou seja, por participação no negócio. Então, às vezes, você tem um conhecimento muito específico, você não precisa entrar com dinheiro. Então, alguns negócios eu tenho participações muito pequenas, por falar assim, isso aqui me custa tempo, isso é dinheiro, mas eu não quero que você me pague, eu quero trocar o que você precisa pelo meu conhecimento. Então, ao longo desses últimos anos, meu primeiro negócio foi assim, foi um projeto de um afroempreendedor chamado Vitor Coffey Del Rey, que é uma pessoa que tem muito carinho, que me prestou minha esposa. Eu virei investidor dele, tocando a parte financeira. Então, assim, investidor anjo, eu sempre consegui ser trocando conhecimento pelo que a pessoa precisava. Isso é muito engraçado, porque lembra dois episódios muito conhecidos. Tá até no Facebook, que é o seguinte, chegou o pintor do Facebook e o Mark Zuckerberg não tinha dinheiro. E o Marco falou assim, cara, eu tenho umas ações, você quer essas ações? Eu falei, tá bom, o que isso aqui vale? Não vale quase nada, mas toma aí. E aí, quando o Facebook abre o capital na bolsa, as ações valiam quase 30 vezes o que ele iria cobrar. Então, acho que tem uma beleza no mercado de capitais que você pode trocar o seu conhecimento por participação no negócio. Porque o dinheiro em si é muito pequeno, porque ao longo do tempo, se essa ideia performar, ela é muito maior. E tem um famoso dia da pizza, para quem gosta de Bitcoin, que foi o cara que ele falou assim, levou a pizza, o cara falou, não tem dinheiro. Ele falou, toma um Bitcoin. Aí ele ficou milionário, né? Porque o Bitcoin cresceu muito. Isso é verdade, tá? Isso é o dia da pizza para quem gosta de criptoativos. Então perceba que em vez dele botar o dinheiro, ele falou, cara, toma isso aqui, esse ativo que eu tenho. Então acho que foi assim que eu tornei investidor anjo. Acho que no futuro a gente tem séries A, B e C, que são se você desembolsa mais capital. Mas explicando para quem está aqui, se você não tem capital, você tem 4 grandes famílias de investimento. Tem um capital semente. Você fala assim, se esse negócio precisar de 20 mil todo mês, durante 2 anos são 480 mil reais. Então você vai e aporta isso. É um modelo, se chama capital semente. Você tem um investidor série A, série B, série C, que são investimentos na ordem de 3, 6, 10 milhões, que são outras pessoas que fazem isso. Mas a minha linha de investimento é muito capital semente e sempre são empresas que olham em ESG, ou seja, que fazem alguma coisa que mudem o meio ambiente, que tenham questão de diversidade, de inclusão, que mudem o ecossistema. Acho que isso é uma coisa que eu gosto bastante. E aí você tem no seu curso, Divan, uma parte que fala sobre risco e retorno. E que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando também, né? Super. Acho que qualquer coisa que você vai investir, seja numa empresa de outra pessoa, ou seja na sua própria empresa, né? Você tem que pensar nesse risco e nesse retorno. E como que isso é feito? Como é que pode ser feito isso? Acho que tem uma coisa muito boa, pegando aqui o comentário do Leandro. Acho que você vai ver no mercado financeiro, as oportunidades vão surgindo. Então, eu comecei a olhar muito leilão de imóveis. É uma coisa que eu tenho me dedicado muita atenção, ao ponto de criar um novo veículo de investimento para isso. Então, acho que o leilão de imóveis tem uma coisa interessante. O Brasil, ele tem um grande hiato habitacional. Então, é difícil você comprar uma casa própria. É difícil um brasileiro conseguir aprovar uma casa própria na ordem de 500 mil reais. É difícil, porque ele vai precisar de capacidade econômica. Ele não tem que ter 30% da renda dele comprometida. Então, o leilão de imóvel é uma coisa incrível que o brasileiro deveria se dedicar a entender. Por quê? Porque ele vai comprar um imóvel, mesmo que seja à vista, mas com um desconto, às vezes, de 50%. Como é que é a lógica de leilão? Eu tenho um imóvel, ele custa 1 milhão. Na primeira oferta, se ele não tem comprador, ele vai para a segunda oferta. Na segunda oferta, ele custa 500 mil reais. Ele é 50% do valor. Logicamente, você vai ter ali uma disputa. E, às vezes, o leilão ele não é arrematado. Isso é um outro detalhe no nosso objetivo aqui. Mas leilão de imóvel é uma coisa que você compra um bem, que é um bem, vai passar para o seu nome, às vezes com 70% de desconto. Ou seja, você vai assumir um risco de comprar imóvel em leilão, de fazer toda a regularização, de fazer todo o pagamento, mas que você vai comprar um bem. Esse foi um exemplo sutil, acho que até convidar a Fanny para comentar ainda mais, o Leandro, que você compra um bem,
com 70% de desconto, assumindo um risco jurídico, mas que vai ser seu esse bem, que você sabe que o retorno vai ser muito maior. Então isso está muito em destaque nos mercados. Acho que, por exemplo, os cenários de muita crise econômica, de dificuldade de taxa de juros, você acaba comprando realizando algumas aquisições muito mais baratas. Por quê? Porque o retorno... então, pensa o seguinte, eu botei 300 e esse imóvel pode ser 1 milhão. Ou seja, eu tenho 70% de lucro nessa operação. Só isso é um exemplo do que existe no mercado. Fanny, muitas vezes a pessoa, quando começa a empreender, a gente vê muito isso aqui no Sebrae, muita gente empreende por necessidade. E aí, ela vai aprendendo sobre gerir o seu negócio no meio do caminho, né? Vai trocando ali o pneu com o carro andando. Você, com certeza, já viu muito isso, já conversou com muita gente falando disso. E aí, o que a pessoa pode fazer nesse quesito de gestão, né? Quando a gente fala, por exemplo, de risco, quando a gente fala de retorno, como é que a pessoa pode se entender o que ela tem ali e como ela pode fazer para seguir em frente? Ótima pergunta. O Gilvan trouxe aqui muito bem a ferramenta chamada OKR, porque ela é diferente de um plano de negócio, não que não seja uma ótima ferramenta também, mas ele é mais fluido. Você define seus objetivos, você define suas KPIs, né, que são os indicadores, e você vai mudando isso, né? No mundo das startups tem aquela North Star Metric, que é a estrela norte, que é o seu maior objetivo. Por exemplo, o meu maior objetivo é faturar 500 mil em 2024. E aí eu coloco esse objetivo, vou colocando, beleza, mas para eu faturar 500 mil, o que é que eu preciso fazer? Vender X produtos, vender Y serviços. E como que eu vendo X produtos? Preciso contratar tantas pessoas. E aí eu vou fazendo esse planejamento. Então, eu acho a OKR uma excelente ferramenta para você fazer já depois que começou. E aí, você vai mudando, adequando. Isso aqui vai monitorando, né? Eu fiz o primeiro mês, o segundo... Isso aqui deu certo, não deu? O que é que eu posso fazer para melhorar? Vai reajustando a rota. Mas não deixe de fazer. Não é porque você começou e naquele momento foi uma necessidade, aconteceu. E assim, eu acho que o empreendedor também tem essa questão de conseguir essa adequação rápida, né? Diante da dificuldade, ele consegue se adequar. Então, acho que isso é muito válido, a gente não pode esquecer isso, mas é importante ter esse planejamento bem definido. Logo antes de vir para cá, eu estava atendendo uma startup que são 2 empreendedores incríveis, que estão faturando muito bem, mas não tem isso definido. E aí acaba que vai perdendo foco, vai fazendo uma coisa ali, vai fazendo uma coisa acolá, e não sabe onde quer chegar, né? Então, acho que, juntando aqui com o Gilvan, se ele quiser complementar, eu acho que a OKR vai ser uma ótima ferramenta para ajudar esse empreendedor. Acho que tem um livro chamado Avalie o que Importa, um livro ótimo, que vai te dar uma boa visão, até para a gente sabe que dono de startups ou de pequenos negócios são desafiados a fazer rotina. Acho que o Leandro pode complementar. Mas acho que esse comentário da Fanny é muito bom, que é assim, o que é a sua estrela norte? Esse é um comentário assim, o que é a estrela norte do Airbnb? Para traduzir para as pessoas, acho que é importante. Hóspedes, pessoas alugando. O que é a estrela norte do Uber? Passageiros. Né? O que é a estrela norte do Spotify? Pessoas ouvindo música. Ou seja, se perde, né? Porque às vezes assim, é muito difícil manter o foco. Acho que os 3 ex-magos, o que eles sabiam? Que eles tinham que atravessar o deserto e chegar onde estava Jesus, que tinha estrela. Porque isso que é a estrela norte. Eles poderiam se desviar do caminho. Cara, mas aquela é a estrela norte. Então, acho que o desafio aqui é você saber onde está indo e perseguir. Eu, nos meus primeiros anos de empreendedor, eu tive muita dor, porque eu sou uma mente inquieta. Como uma mente inquieta, tudo que tem relação de retorno e mexe com o meu imaginário e com o meu intelectual, acaba me atraindo. Então, foi difícil nos primeiros anos manter o foco. Falei assim, cara, esse aqui é o meu foco, eu tenho que chegar até aqui. Então, os meus sócios, os meus conselheiros, os meus mentores, minha esposa, foram muito importantes. Eu falei assim, cara, esse aqui é o norte. Persiga o seu norte. Então, acho que o empreendedor tem assim, o que é meu dia? Meu dia é fazer 15 vendas de uma água. Esse é o meu norte. Então, acho que ter acho que um OKR, que é um jeito novo de pensar, que às vezes alguns empreendedores podem ter alguma barreira, mas a Fanny foi brilhante quando ela disse o que é a sua estrela norte,
Acho que a gente tem que saber o que o meu negócio faz. É manicure? Então é manicure. Acho que a gente tem que ter isso muito claro. O autoconhecimento ajuda nisso, Leandro, assim, a tentar manter o foco, porque eu acho que eu pratico autoconhecimento também e é uma luta constante. E uma das coisas que às vezes a gente percebe nesse processo, às vezes não, com certeza a gente percebe no processo, são as nossas dificuldades. E aí, essa mente inquieta do empreendedor, ela é maravilhosa por um lado e bem complexa no quesito de gestão financeira, por exemplo, nessa parte de planejar e de fato executar. E aí você acha que esse autoconhecimento ajuda, Leandro, a buscar isso? Sem dúvida ajuda e muito, é fundamental. O autoconhecimento, na verdade, é algo que está se expandindo cada vez mais, né? As pessoas precisam olhar para dentro de si para conhecer, entender, respeitar e ter os seus valores como guia. E, claro, isso para o empreendedor, para quem vive o seu negócio, sua realidade, também não tenha dúvida, o autoconhecimento financeiro. Até porque eu gostei muito do que vocês falaram agora, quando falaram do pico de empreendedorismo por necessidade. A gente viveu picos recentes por necessidade e picos também por oportunidade. Se a gente olhar a última década, em 2013 teve um pico gigante de empreendedorismo por oportunidade. As pessoas viram naquele período a possibilidade, a oportunidade de começar um negócio e de poder ir muito além. Mas pouco depois a gente viu o período de impeachment, a gente veio aí o período de pandemia, que trouxe picos de empreendedorismo por necessidade. E como a gente está cansado de ouvir, né, os boletos estão aí, eles sempre vencem, e muita gente começa a empreender naturalmente. Não é tão bonito, tão planejado quanto se espera. Faça um planejamento estratégico e tal. Não, planejamento, o que eu costumo dizer, a gente pode partir muitas vezes de algo mais simples, que é muito conectado com o que o Gilvan, com o que a Fanny falaram há pouco. A gente tem um ponto A, que é onde eu estou, e eu preciso ter a clareza de qual é o meu ponto B, aonde eu quero chegar. A gente normalmente sabe que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não. Na vida do empreendedor, na nossa vida, no dia a dia, o caminho mais curto nunca vai ser uma reta e a gente precisa se preparar para isso. E sem dúvida, o autoconhecimento, a autorresponsabilidade financeira e de si são fundamentais, sobretudo para que ajudem o empreendedor, quem tem um negócio, a tentar se manter no trilho, de acordo com essa estrela, com essa guia, com esse objetivo que eles têm e o caminho para sair do ponto A ao ponto B e poder chegar lá. Então, exige disciplina, exige autoconhecimento, exige muita responsabilidade também. Então, autorresponsabilidade das mais diferentes formas, só para fechar, independente do pico que quem está acompanhando a gente viveu e trouxe ele para essa jornada empreendedora. Se entrou num pico de oportunidade ou num pico de crise, um pico de necessidade que levou a empreender. Afinal, muita gente entrou pelo pico de necessidade, mas viu ali uma oportunidade e hoje não larga o osso de empreender, de ter o seu negócio de forma alguma, porque sabe o quanto isso é rico, o quanto isso é brilhante, né? Rico no sentido amplo da palavra. Ganhar dinheiro, sim, se ganha, se conquista com o tempo, trabalhando muito, sendo feliz com aquilo que faz. E, claro, aproveitando oportunidades também de momentos como esse, de poder estar junto, trocando ideias, ouvindo um pouco mais e, claro, se aproximando também do Sebrae, e não só pelo ecossistema do que o Sebrae traz, mas de tantas outras pessoas que também estão ali e vivendo uma jornada comum de alguma forma. Talvez já ultrapassaram essa primeira etapa, uma segunda etapa, e podem trocar ideias e preparar quem vem atrás, e aí vai. Então, tudo isso é muito rico e ajuda também nesse processo de autoconhecimento e de evolução nessa jornada empreendedora. O Pedro, ele pergunta uma coisa que eu acho que é uma dúvida que muita gente tem. E eu sei que tem no curso do Gilvan também, já vou indicar, hein, Pedro? É possível começar um negócio sem dinheiro? Super. Acho que a gente está num... Eu sempre falo que... eu adoro De Volta para o Futuro. É um dos filmes que eu recomendo para todo mundo. Levei minha filha caçula para assistir, ela adorou. Ela falou, nossa, pai, filme bom. Mas eu sempre penso no exercício de voltar no tempo e pensar o empreendedorismo há 20 anos atrás, 30 anos atrás. Primeiro eu sempre olho para o Waze. Eu falo, cara, como é que seria o mundo sem o Waze? Eu sempre quando faço aqui uns percursos, eu falo, cara, como é ótimo ter um Waze. Depois eu penso, eu tenho um vídeo que ele mostra que é uma mesa de escritório. No passado, você tinha muitos itens. E todos estão aqui, né? Adoro esse videozinho. Esse vídeo é ótimo. Depois, quem tiver, me manda, por favor. Que eu vi esse vídeo e adorei. Acho que assim, hoje empreender, você consegue, por exemplo, criar um site. Você precisa ter um programador, né? Isso é incrível. Depois você consegue ter um sistema de fluxo de caixa com o Sebrae. Isso é maravilhoso. Você consegue ter curso para te explicar
Também. Contador, não vou nem citar nome de empresa, como a gente está aqui fazendo propaganda, você tem contador. Então, marketing, poxa, você tem hoje sistemas que você consegue fazer. A grande questão, e o Sebrae tem ótimos cursos sobre isso, é qual a dor que eu resolvo? Qual o problema eu soluciono? A empresa, ela é só, na minha concepção, um veículo um canal de distribuição. Ela não é o ativo principal. O ativo principal é o cliente. O cliente, esse produto que você tem, vai mudar a vida dele, vai resolver uma dor dele, ele vai se sentir encantado. Esse serviço, a gente tem que pensar que o nosso PIB, 70% do PIB brasileiro é serviços. A empresa, no final do dia, eu sempre gosto de pensar como MEI. A minha primeira empresa foi um MEI, depois ela foi fazendo as mudanças, né? Mas o MEI é um veículo que nós estamos presenciando um crescimento estratosférico. Por quê? Porque o MEI, entre você ser informal, você ser pessoa física e ser um MEI, a melhor opção é ser um MEI. Ser um MEI é rápido. E a partir que você se torna um MEI, você tem acesso a uma linha de crédito. Tem várias linhas de financiamento. Você tem um CNPJ, você consegue comprar mercadorias com desconto. A tributação é diferente. Ou seja, abrir uma empresa até com um MEI, que é o melhor exemplo, é muito fácil. Então, você pode começar preço do zero. Você tem que ter um produto que resolva uma dor, que seja aceito, que tenha uma boa distribuição, que tenha qualidade, que tenha público. Acho que a gente tem um termo que é o Product Market Fit, que é um termo em inglês, que é o produto que tem tração, né? Agora, a gente fala, e os estudos mais recentes falam o seguinte, não é o Product Market Fit, é o Product Market Fit Sales. É um produto que tem venda, não é um produto principal, é um produto que tem venda. Então, se você não está vendendo, seu produto não é bom, né? Então, tem que ter venda. Então, acho que uma empresa, ela é um meio, mas o fim é um bom produto. Eu podia só complementar aqui, Claro. uma vez, fazendo analogia sobre a dor, né? A dor que a sua empresa resolve para ultrapassar aquela barreira para o cliente comprar, ela não pode ser uma dor de cabeça que você toma um remédio e passa. Tem que ser uma dor de dente, que enquanto você não vai no dentista ver o que é, não resolve. Porque vai fazer a pessoa se mover, marcar na agenda e aí sair lá e resolver. Então, eu acho que quando a gente pensa em empreendedorismo, né, foi perfeito o que você falou, se a dor é grande, o cliente compra. Ele compra e compra, entendeu? Mas desculpa, Thaís. Estou perguntando aqui qual é o vídeo que você mencionou. E também estão pedindo muito para você falar sobre a ferramenta que você usou para edição de vídeo, gente. Enfim, depois a gente fala sobre isso. É muito bacana isso que o Gilvan falou, porque de fato tem ferramentas, eu conheci duas também, gente, e, poxa, isso vai trazendo aí oportunidades e facilidade para quem empreende, para quem tem seu negócio, quer ter uma presença digital mais forte de alguma forma, né, Gilvan, Fanny, Thaísa, e ao mesmo tempo a gente remete também a outra coisa que vocês falaram, né? Imagina como era o estacionamento de um shopping ou supermercado, eu vou arriscar aqui, não sei se 15, 20 anos atrás, né? Você tinha uma pessoa para entregar o papel do estacionamento, o ticket, uma pessoa que estava no caixa para você pagar e uma pessoa para receber na saída. Hoje em dia a gente consegue entrar, pagar e sair sem precisar disso. Ao mesmo tempo, a gente vê outros conflitos também, né, que são trazidos aí pela inteligência artificial, enquanto o Gilvan decide aí divulgar o aplicativo, né? Se você parar para ver, está tendo muito conflito também com dubladores hoje em dia, porque eu não acredito que passe ainda a emoção e tudo que precisa, mas já tem inteligência artificial que está fazendo toda a dublagem, como a gente já tem visto aí muitos memes e vídeos também no próprio Instagram e em outras redes sociais. Então, cada vez mais isso avança, e quem souber se jogar para utilizar de uma forma inteligente, produtiva e a favor do seu negócio, pode conseguir, sim, aproveitar bastante isso. Então, esse aplicativo que o João falou, sem dúvida, veio para revolucionar muito e trazer dor de cabeça para muita gente que estava ganhando a vida com isso também, de edição de vídeos curtos, reels e mais, hein, João? Eu acho o seguinte, assim, que eu acho que é válido a gente sempre acrescentar isso. O serviço, né, e o serviço humano, muitas vezes, ele é muito... muitas vezes não, ele é muito importante. A gente está falando de empreendedores de vários ramos, né, de várias atividades.
E é claro que a gente está, quando a gente fala, por exemplo, da inteligência artificial, ela de fato veio para ajudar muito e para reformular muita coisa. Muitas vezes, lá atrás, quando o computador veio, muita gente achou, por exemplo, que ia ficar sem emprego. E hoje não, a gente abriu um leque maior de opções, inclusive de pessoas que trabalham com tecnologia. Então, eu acho que o grande lance é isso que vocês dois estavam falando agora sobre onde eu quero chegar, né? E se colocando ali nesse meio do caminho. Para onde que eu posso ir? Como que eu estou me portando? Se isso aqui já não está tão bom, para onde mais eu vou guiar? E seguir. Agora, são ferramentas muito importantes. A gente está falando com pequenos empreendedores, com o MEI, né, do Equipe. Então, que não dá para fazer tudo mesmo. Então, essas ferramentas ajudam e muito, né? Muitas vezes, a pessoa que a gente, né, que empreende por necessidade, por exemplo, ela, por exemplo, vai fazer bolo. Ela sabe vender bolo, ela sabe fazer o bolo, mas às vezes ela não sabe vender o bolo. Às vezes ela não sabe precificar o bolo. E aí são coisas que você vai tendo que aprender mesmo. E é isso, não tem muito jeito. Vamos liberar o nome da ferramenta aqui, todos concordam? Vamos fazer Pode, uma votação. Pode, o negócio desenrola sempre, vai lá. Opus Clip. Opus Clip é o nome da ferramenta, eu botei o link ali para você. Você pode compartilhar com eles, chama Opus. Vou compartilhar aqui com o pessoal da Central. Poxa, já ia fazer inveja, ia dizer, gente, vai ficar só pra... Eu posso Mas que bom, que é bom tem que ser compartilhado. Não, se a gente falou que é para desenrolar, é para desenrolar. Desenrola. Então vamos lá. Não, e tem um ponto interessante que várias inteligências artificiais estão chegando e eu, sem querer, tô seguindo algumas pessoas. Tem o Igreja, tem o Rony da Reserva, que sempre está compartilhando. Tem muito conteúdo bom de IA fazendo as funções assim, sabe? Incríveis, sabe? Então, acho que hoje, acho que isso é muito a qualidade do que você está utilizando na internet. Acho que isso abre um bom leque de discussão, né, Leandro? Que é o seguinte, assim, o que você usa? Por que você usa a internet? Porque acho que é legal, sem querer vou entrar nesse assunto, tá isso. Produtividade no Brasil. O Brasil tem uma das piores produtividades do mundo. Ou seja, assim, a hora de trabalhar produtividade é muito ruim. A gente saiu ontem, eu estava na reunião, no número de PISA, né, na prova de matemática, números, todo mundo assim falando, nossa, que números baixos. Mas o que nós estamos fazendo enquanto sociedade para incentivar as pessoas a construírem um conteúdo melhor? Então, a gente, por exemplo, o Facebook, quando cria um projeto de internet, ele olha para o Brasil, porque o Brasil é um grande consumidor de internet. O Brasil tem mais número de aparelhos celulares do que pessoas, curiosamente. Então, acho que o consumo da internet, você tem que olhar o que você está consumindo. Esse é um conteúdo rico que te constrói. E aqui, desculpa, não é um juízo de valor, mas é assim, o que você consome na internet? Porque esse conteúdo que eu estou apresentando está na internet, tem pessoas que destacam esse produto. Uhum. Então, o tempo que você está na internet, você está se dedicando a aprender, a consumir um conteúdo que mude a sua visão, que te traga conhecimento, que te permita fazer novos negócios. Acho que isso é uma boa reflexão para a gente nesse desenrola. Quem se segue na internet, o que você está consumindo? É um conteúdo construtivo? Quais conteúdos você está consumindo? E complementando aqui o que o Gilvan falou, eu acho que logo que ele iniciou nosso videocast, ele falou sobre a quantidade de informação que a gente tem, né? Eu acho que a questão não é a falta da ferramenta, como você falou. A gente tem diversas ferramentas e agora com IA ainda mais. Mas eu acho que tem muito a ver com a questão comportamental mesmo. Quando a gente fala de finanças, por exemplo, né, a gente, pelo menos a minha geração, não teve educação financeira na escola. Aprendeu, às vezes, nada contra, porque a gente é importante, mas teorema de Pitágoras, fórmula de Bhaskara, mas não sabe fazer o orçamento familiar. E a gente não enraizou isso nos nossos comportamentos, na pessoa física, e isso passa para a nossa empresa, né, quando a gente abre uma empresa, enfim. Então, por não ter esse hábito de buscar uma informação construtiva para crescer, para me aperfeiçoar, isso chega desde a pessoa física até a empresa. Então, acaba que você tem ferramentas ali, mas você não tem aquela vontade de aprender, né? E hoje em dia a gente joga no YouTube como usar o ChatGPT para ajudar a precificar o meu negócio. Tem um curso do Sebrae sobre ChatGPT, que é muito bom, inclusive é um dos mais acessados. A gente tem visto que as pessoas querem aprender um pouco mais sobre isso. Isso é muito,
muito bom, porque Legal. é um dos mais acessados mesmo. Se eu não me engano, é o mais acessado hoje. E porque as pessoas têm esse desejo de melhorar, de fazer uma coisa diferente, né? A gente colocou também, a gente começou a colocar, inclusive se eu vai entrar em breve, Gilvan, os vídeos da feira no site, da Que Feira do legal. Empreendedor. Então, hoje também entrou um falando sobre inteligência artificial. O seu vai entrar em breve, tá? Eu não vou saber agora a data certa, que aí já pedi demais essa hora da noite. Não dá. Não dá. Mas obrigado. Mas vai entrar em breve também. E aí, estão perguntando algumas coisas aqui, ó. Já que a gente falou que podia me perguntar, o povo tá aproveitando. Isso mesmo, continuem mandando perguntas. Estão perguntando aqui, Fanny, se tem algum vídeo explicando como usa a ferramenta de fluxo de caixa do Sebrae. A gente tem, dentro do próprio site, tem alguns tutoriais e você pode pedir ajuda no site do fluxo de caixa. E dentro da Clique Finanças, que foi o site que eu falei, a gente tem alguns vídeos também falando sobre o que é fluxo de caixa, como que você pode fazer o seu fluxo de caixa, que vai ajudar mais nessa parte explicativa, né, de por que fazer, como funciona. Então, acho que pode atender essa... E vai acompanhando a gente aqui no YouTube, que a gente está com muito vídeo planejado para o ano que vem, já exatamente mostrando esses detalhes, mostrando essa parte que fica um pouco mais complexa. Agora, eu sempre falo isso com o Gilvan, eu vou chover numa olhada de novo, né? Porque eu acho que, assim, é muito, muito bacana mesmo a forma como você, como o Leandro, se colocam, a forma como vocês falam de finanças. Porque é simples, onde as pessoas que não entendem, que não trabalham com isso, algumas pessoas perguntavam assim, nossa, quem não trabalha com isso pode entender um pouco mais de finanças. E é possível da forma como você fala, porque a gente não teve educação financeira, a gente não sabe. E aí vem um mundo de informação, né? Tem gente aqui falando de DAS, tem gente, enfim, vem um mundo de informação que você não sabe nem o que é, nossa senhora, o que eu estou pagando, né? E aí, quando é falado de forma mais simples, isso ajuda muito. E é isso, eu acho, que vocês fazem, né? Vocês estão trazendo para as pessoas oportunidade de crescimento. E isso é incrível. Acho que isso tem que agradecer a minha esposa. A minha esposa ela tem um papel muito importante nisso, né? Já estamos juntos há quase 6 anos. E uma vez ela foi na minha palestra em Nova Iguaçu, ela falou assim, cara, eu vi você falando, mas eu não entendi o que você está falando, assim, não sei o que você está falando, o que você está falando? Eu falei assim, ela falou, não estou entendendo. E ela começou a fazer um exercício e falou assim, cara, tudo que você falar difícil eu vou tornar mais fácil. Eu acho que isso parte de um princípio que eu falo um pouco nos programas de oratória e comunicação, que você tem que conhecer sua audiência. Eu acho que a gente se comunica em alguns momentos assim, se eu estou numa audiência de jovem, eu tenho que ter um linguagem de jovem. Se eu estou num ambiente de acadêmicos, eu tenho que ter uma linguagem de acadêmicos. Se eu estou falando de um assunto que 70% da população brasileira tem um problema, o mais didático possível eu preciso ser e mais objetivo. Por exemplo, a Fanny deu uma aula aqui de oratória, até eu levo isso nos meus cursos, porque ela falou assim, ela fez uma associação super simples, é um táxi que roda, que volta. Você fala, legal, é igual táxi. Então, é uma preocupação com a audiência, assim. E eu acho que é legal trazer o Leandro aqui para ele também contribuir sobre isso, porque eu acho que quanto mais fácil você leva esse enunciado, mais palpável é. Imagine, não, porque o princípio macroeconômico da terceira renda variável trouxe... Não vai entender. E o Brasil, ele tem... O Bill Gates fala sobre isso. O Brasil tem um problema. O Bill Gates tinha esse problema, curiosamente. O brasileiro não lê muito. Então, o brasileiro não tem uma grande capacidade de interpretação. Então, você tem que ter uma linguagem para a nossa audiência que é fácil, acessível, que ele consegue visualizar. Acho que esses são princípios importantes da comunicação. Ajuda, né, Leandro, essa pegada? Eu acho que é bem isso. É muito interessante quando a gente consegue fazer analogias, trazer situações simples do dia a dia, através de uma linguagem objetiva, de uma linguagem acessível a todos. Porque o que acontece, e eu acho que o Gilvan, a Fanny também pela experiência, e muito se deve ver também, Thaís, as pessoas que estão acompanhando a gente, enfim, todos, normalmente no meio financeiro e no jurídico, o que a gente encontra é muito economês, é muito juridiquês, é muito termo técnico que distancia. Então, se você está falando para um público que precisa começar a tomar pé da situação financeira do negócio,
ou começa percebe que precisa organizar a sua vida financeira, você não vai entrar nisso falando do IPCA, que subiu, que a Selic, as pessoas não vão nem entender, não vai adiantar você começar por percentuais, e eu não estou subestimando ninguém, é porque, de fato, o que as pessoas buscam e precisam saber no dia a dia parte da base. E financeiramente falando, a gente é órfão. A gente não tem do governo, independente da esfera municipal, pública, perdão, municipal, estadual, federal, de direita ou de esquerda, a gente não tem muitas vezes também dos meios de comunicação da melhor forma, os bancos não têm essa obrigação. Então, quem é que tem que correr atrás disso? Cada um precisa correr atrás disso, as próprias famílias e, claro, quem está na jornada empreendedora, quem tem o seu negócio, quem quer cuidar da sua vida financeira, são livros, são videocasts como esse, são cursos como tantos outros que o Sebrae oferece, eventos, procurar consultoria, procurar conhecimento que hoje está acessível a todos. E aí, quando procura esse conhecimento, o que muitas vezes acontece é esbarrar numa linguagem mais técnica e que não é tão acessível. Então, quando a gente tem a oportunidade de estar com o Sebrae, de alguma forma, trabalhando e trazendo isso de uma maneira muito mais simples e prática, é sensacional, porque as pessoas veem que sim, opa, não é nada de outro mundo virar a minha realidade, o jogo financeiro, a vida financeira do meu negócio. Eu preciso tomar pé, começar devagarzinho e as coisas se encaminham. Pouco a pouco, à medida que isso evolui, aí sim é importante entender um pouco melhor dos termos mais técnicos, da parte que exige um pouco mais de conhecimento para tomar as melhores decisões de forma mais racional. Mas isso é step by step, né? E tem uma coisa, antes de eu passar para a próxima pergunta aqui, que eu acho que é legal a gente divulgar isso, porque pouca gente sabe. O Sebrae, ele tem uma gerência que é de educação empreendedora, e que aí tem escola de negócios, tem uma série de coisas, mas tem um programa que vai nas escolas. E é um programa que capacita professores para levar, de fato, a educação empreendedora nas escolas. E esse ano, eu peguei esse número hoje, por isso que ele está um pouquinho mais fresco. Foram 4 mil professores capacitados no estado do Rio, 50 mil alunos. Então, a gente começa a mudar um pouco o nosso futuro. A gente começa a pensar que lá na frente, diferente do que a Fanny falou, do que eu estou falando que também não tive na minha escola, a gente já vai ter outras pessoas que começaram a saber o que é empreendedorismo, pelo menos, começaram a ouvir sobre empreendedorismo, porque eu demorei muito tempo até para ouvir a palavra empreendedor, né? Então, isso é importante e relevante, que eu acho que é legal todo mundo saber também. Mas, voltando, Leandro, você tem uma frase no seu curso que eu gostei muito, que eu acho que a gente tem muito que falar sobre isso aqui. Que você fala assim, por trás de todo CNPJ tem um CPF. E a gente precisa lembrar disso, é isso que a gente está falando exatamente aqui, né? A gente está falando com pessoas. E aí, né, nós, meros mortais, a gente tem o quê? A nossa crença limitante, nosso medo de investir, as nossas diferenças de não entender, né? A gente não sabe, às vezes, o que é custo, o que é despesa, se isso é a mesma coisa, se isso não é. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho de como as pessoas podem vencer, primeiro, Leandro, vencer esses medos e como a pessoa pode também, daí passando depois para o Gilvan, uma vez vencido esse medo, como ela pode pegar a experiência que ela teve com o seu CPF e levar isso, de fato, para a empresa. Mas vamos começar, como é que a gente pode vencer esse medo, Leandro? Eu vou até pedir o espaço, tá, Thaís? Você falou aí do Programa Nacional, né, da Educação Empreendedora, que é fantástico, né? Completou 10 anos agora, e veja como impactou professores, né, capacitou professores e crianças, adolescentes no Rio. Imagina que nesses 10 anos no Brasil, porque muita gente pensa que o Sebrae trabalha, entre aspas, que é uma missão gigante, só com empreendedores, só com pequenos negócios. E aí, quando você vê, não, ele está nas escolas. Educação empreendedora, escolas públicas, privadas, tendo impactado aí já mais de 4 milhões de crianças e adolescentes nesses 10 anos de jornada do Programa Nacional de Educação Empreendedora e capacitado mais de 120 mil professores, instrutores. Então, o impacto é muito grande e isso ajuda a que essa jornada empreendedora possa, sim, começar de cedo. Pois, de fato, termina que hoje em dia há muitos jovens que, da mesma forma que não querem tirar uma CNH, tem muitos que não querem trabalhar CLT, que querem abrir o seu próprio negócio, que querem empreender e começar a ter acesso a essa cultura, essa jornada empreendedora de cedo, diferente do que a gente teve. Talvez a gente tenha no futuro, sim, muito mais empreendedores por oportunidade do que apenas por necessidade.
Então, isso é super importante, porque, afinal de contas, por trás de todo o CNPJ, tem sim o CPF, por trás de todo o MEI, por trás de toda microempresa, de toda a EPP, empresa de pequeno porte. Então, no fim do dia, a gente não está negociando apenas com o Sebrae, com a concessionária de carro, com o governo estadual, com uma empresa de contabilidade, tem pessoas ali por trás. E pessoas conquistam pessoas e pessoas entendem pessoas. Então, a gente tem empatia, olhar no olho de quem a gente está atendendo e entender o que aquela empresa, aquelas pessoas que estão por trás daquela empresa, aquele CPF procura para oferecer o que tem de melhor para a sua equipe, para os seus clientes, é que faz com que toda a engrenagem passe a funcionar da melhor forma. E aí, outra frase que eu trouxe também no curso, que eu destaquei no meu de Finanças Comportamentais, que está disponível de forma gratuita para todos que estão assistindo a gente aqui também, é falando que empreender tem muito disso. É como a gente lançar uma flecha e correr para desenhar o alvo. Muitas vezes a gente não sabe realmente para onde vai. Nem sempre a pessoa que está no ponto A, ela já sabe qual é o ponto B. Mas quando a gente começa a entender qual é o ponto B, qual é essa estrela, qual é esse guia que a gente vai buscar, e a gente começa a traçar qual é o caminho que eu preciso percorrer para sair do A e chegar no ponto B, as coisas começam a ter mais clareza. A gente começa a botar alguns indicadores, a ter aí o painel de controle da gente, os KPIs, enfim, cada um da sua forma para poder correr e chegar lá. E tudo isso a gente está falando no fim do dia é de pessoas, porque o que faz o CNPJ são pessoas, sejam os sócios, sejam os funcionários, sejam os parceiros, mas é isso que compõe o dia a dia. Então, esse olho no olho, esse olhar próximo é muito importante para que as coisas evoluam e é isso que o empreendedor precisa estar sempre ligado, conectado. E como é que depois que ele entende tudo isso, né, Gilvan, como é que ele de fato ele sai ali daquele ponto de muitas vezes até da inércia, né, de estar ali, tipo, não sei o que fazer, e de fato vai e avança, porque a gente estava falando de dor, e a dor do crescimento, por exemplo, é uma dor muito grande para o empreendedor. Às vezes ele está ali pequeno, começa como MEI, mas não sabe como evoluir, como seguir adiante. Muito bom. Antes de dar sequência à sua pergunta, queria aproveitar ali o comentário do Leandro e falar de pessoas. Queria agradecer pessoas muito importantes que me colocaram aqui, a Raquel Abrantes, o Renan Barbosa, o Marcos Mendes, você também, que são pessoas queridas, e todas as pessoas do Sebrae que estão aqui. A gente está aqui, tem um público, tem pessoas que estão cuidando, então a gente não estaria aqui se não fosse vocês. Ele falou de pessoas, eu falei, cara, a gente não agradeceu a todo mundo que está aqui, né? Muito legal, bacana. Obrigada. Imagina, é muito aproveitar bom. Também, agradecer o pessoal da produção, o Yuri, Pedro, que estão aqui fazendo com que isso aconteça. Isso. Olha, aqui eu sempre gosto de perguntar até que ponto o crescimento é bom. Isso é uma pergunta muito boa. Sim. Porque às vezes você não precisa crescer, depende, alguma indústria você não precisa crescer. Às vezes algumas empresas quebram porque tentaram crescer sem uma boa base. Acho que tem que ter um momento ideal para você fazer esse crescimento. Porque, por exemplo, você acabou de abrir um negócio, tem 1 ou 2 anos, você não tem tanta maturidade, tanta musculatura, você vai abrir uma franquia, putz, não sei se era a hora de crescer. Por exemplo, algumas empresas reduziram o tamanho porque começaram a crescer e sem ter controles internos. Então, acho que entendeu se o crescimento está na hora certa, acho que tem um tempo, acho que uma questão de marca, uma questão de posicionamento da marca. Às vezes você ser pequeno e ser um trabalho artesanal, você tem uma lucratividade muito alta. Se, por exemplo, você olha alguns produtos que são feitos de maneira artesanal, tem uma moça em São Paulo que faz fotos, que o álbum de fotografia dela é R$3.000. Tem fila de 1 ano para isso. Para você ter franquia, a margem de retorno é muito alta. Então, às vezes você abre a franquia e você acaba queimando um pouco a sua margem de lucratividade. Por exemplo, bolo da Vovó Alzira, talvez tenha que ter franquia. Mas, porque ele tem um negócio de capilaridade, ele precisa de ter muito esse volume, porque ele tem um modelo de negócio que é a compra, que talvez seja a grande diferença competitiva dele. Uhum. Mas tem alguns negócios que a gente não precisa crescer. Então, eu sempre falo que o mundo moderno, essa ideia de crescimento é bacana, mas você precisa. Será que tem um momento exato de crescimento? Então, acho que a gente tem que ter muito esse conselho que o Sebrae acaba trazendo, essa interpretação dos dados, essa leitura de cenário. Por exemplo, a gente tem aqui o comentário do presidente da Boretec, que eu fui na palestra dele, foi muito legal. Ele queria abrir mais 5 unidades, mas ele falou assim, cara, não dá para abrir mais 5 unidades. Eu acho que eu tenho que parar, né? O crédito está caro para abrir franquias, por exemplo. Você vai consumir muito caixa. Uhum. Talvez se a Selic fosse para 2%, como aconteceu na pandemia, ou 5% ou 6% ou 7%, o preço do dinheiro é mais barato.
Então, acho que essa questão do crescimento envolve algumas variáveis, como juros para o investidor ou para o tomador, envolve inflação, envolve capacidade econômica, envolve o público-alvo que você está ali dentro. Então, acho que não é tão óbvio. Tem que ter alguns pensamentos antes. Perfeito. Informação. Voltamos, né? Tem algumas perguntas aqui que são bem diretas. E como a gente está falando em desenrolar para a galera, vamos lá. Amadeus Gouveia, ele mandou assim: MEI tem linha de crédito para pagar DAS atrasados? Tipo, mais de um ano? Tem, você sabe. Olha, o MEI ele tem uma linha de crédito. O DAS ali, em alguns momentos, eu não sou grande especialista do tema, não sei se chama até o Leandro, chama o Leandro Afani aqui para pedir ajudas aos profissionais, né? Não é mais os universitários, são os profissionais. Mas acho que o MEI tem uma linha de crédito, sim. O DAS, acho que existe uma oportunidade de parcelamento, mas eu acho que é primeiro convocar a Fanny, né, que está aqui, né, super... Você pode fazer um parcelamento, né, desses DAS que estão em atraso, você vai parcelar com juros e a multa. E isso abre uma possibilidade para você, né, tornar-se como se você tivesse elegível para uma linha de crédito. E em alguma instituição financeira vai depender de cada instituição, porque cada uma delas tem um processo de análise. Mas o mais recomendado que você faça esse parcelamento, porque aí você vai parar de gerar juros e multa que está acumulando naqueles DAS atrasados. E aí você vai pagar esse parcelamento todo mês, e aí você já não pode fazer de tudo, eu sei que pode acontecer, não pode atrasar o parcelamento, senão ele é cancelado e aí volta tudo de novo. Mas você pode sim parcelar, né, fazer esse montante e buscar uma linha de crédito com alguma instituição financeira, de preferência que você já tenha relacionamento. Parar a dívida, né? Isso é importante. Sou MEI recente, estou preocupado com as minhas novas obrigações que estão sendo criadas para 2024. O Sebrae tem algo mais focado nas obrigações do MEI? A gente tem no portal EAD, tem cursos sobre isso também. Você pode buscar o pessoal da nossa central de relacionamento. Manda o 0800 aí, galera. Isso, porque eles são especialistas, né? A gente tem e-book, cartilha, curso via WhatsApp, que é bem acessível, justamente aí porque a gente sabe que é fácil de você entrar, você consegue. E aí você vai ter todas as informações. O que é que você precisa fazer? Sua declaração anual de faturamento, o seu pagamento do DAS. E, gente, dentro dessa ferramenta que eu falei, fluxo de caixa, você consegue colocar lá, inclusive ela vai te lembrar dos DAS para você pagar. Você já insere lá pelo seu CNPJ o seu DAS. Automatizar esse processo aí de gestão do MEI, gestão mais burocrática, né? E eu acho que vale lembrar que a gente tem que o Sebrae Rio tem 14 escritórios espalhados no estado. Então, assim, tô com dúvida, tem um Sebrae próximo, vai até lá. A gente tem pessoas incríveis no atendimento. É gratuito esse atendimento, gente. Vocês vão chegar lá, vai falar, olha, eu tô com dúvida XPTO, e aí a pessoa vai lá e vai te passar, seja alguma capacitação, alguma coisa, ou seja uma informação na hora que ela vai te passar ali. Enfim, todas essas dúvidas, né, principalmente sobre MEI, só chegar no escritório, que tem bastante coisa, ou o 0800, que o pessoal da Central já deve ter colocado ali também, viu, Luiz Fernando? Vamos lá. O Guilherme mandou assim: vender um produto com 100% de retorno nem sempre significa lucro? Estive na Feira do Empreendedor de 2023 e uma das palestras que vi teve esse comentário e queria entender melhor. Acho que é um comentário importante, que a gente tem que lembrar de uma questão técnica muito relevante. Faturamento e lucro são a mesma coisa? E aí? Acho que é o primeiro princípio que às vezes a gente acaba tendo uma grande confusão. Esse final de semana eu estava no evento de um grande produtor de conteúdo, que ele faz venda de cursos digitais, e aí ele falava assim, não, porque fulano faturou 2 milhões, né, com venda de produtos digitais. Ele faturou 2 milhões, legal, mas quanto ele botou de marketing, quanto ele botou de produto, quanto ele botou... Porque às vezes existe uma coisa que eu falei, que é o último capítulo do curso, no nosso curso está disponível, que é o ROI, que é o retorno sobre investimento, que ele até chama, nesse evento dele, chama de ROAS, né, que é o retorno sobre o investimento do que foi feito ali, que às vezes é pequeno. Então,
tem que entender se o que você está tendo é faturamento e lucro. E às vezes a pessoa põe assim, eu comprei do Leandro essa camisa bonita, preta dele, a R$ 100 e vendi 200, tive 100% de lucro? Não sei. Porque você tem que ter um custo ali de transação, de SEDEX, de alguma coisa, de produção. Então, acho que a primeira grande questão é entender a diferença entre faturamento e lucro. Isso está no nosso curso, capítulo 3, página 57. Eu já ia falar, ele lembrou. Olha só, gente. São 8h15. A gente já está quase acabando. Tem mais um monte de perguntas. Tem gente perguntando sobre coisa de CLT, tem gente perguntando, falando da educação financeira, falando sobre Pronamp, enfim, tem bastante coisa. A gente vai passar depois, para todo mundo que se inscreveu, vocês vão poder rever essa live, então a gente vai passar também para vocês vão receber no seu e-mail. E eu vou falar rapidamente sobre o que tem nos cursos, para vocês também já irem lá, aproveita, ainda até 10 horas, 11 horas, dá para fazer os dois, hein? São, finanças para não financeiros, Gilvan, o curso do Gilvan, finanças para não financeiros, tem contabilidade, tem alocação de recursos, indicadores financeiros, capital de quem investe, cartão de crédito, se de fato ele é vilão ou não, diferença entre capital próprio e capital de terceiros, risco versus retorno, custo e despesa, enfim. É ali prática o tempo inteiro. E o Leandro tem autoconhecimento financeiro, heurísticas e vieses. Eu tive que pesquisar isso, hein, Leandro? Tomada de decisão, autorresponsabilidade financeira, autocontrole financeiro, comportamento de risco para o empreendedor. Ou seja, eu queria que vocês também falassem um pouquinho do curso de vocês, rapidamente aqui. Pedir para a Central de novo colocar nos comentários os links dos cursos, para a gente poder encerrar aqui nossa live. Vou cantar aquela música, Leandro. Eu não vou embora. Eu não vou embora. Foi o primeiro Leandro, querido. Obrigado, João. Obrigado, pessoal. É muito interessante, são vários ganchos. Eu fico aqui me mexendo na cadeira, porque eu escuto vocês falarem de... É sensacional isso que o Gilvan trouxe, por exemplo, é algo que eu abordo muito. Por que crescer, 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 crescer sempre? Quando é que para? É algo que eu trabalho muito. Suficientismo. O que é suficiente para você? O que é suficiente para o teu negócio? Então, a gente precisa estar de olho nisso, porque a gente vive um tempo em que tudo deve ser exponencial, tudo deve ser escalável, mas o nosso tempo, talvez a nossa família, as nossas experiências não são exponenciais e escaláveis. A gente precisa equilibrar um pouco o viver, por mais que a gente seja apaixonado pelo que empreende, pelo que trabalha, pelo que faz, mas a gente tem outras coisas que são muito importantes. E ter esse equilíbrio, essa compreensão do que é suficiente para você é fundamental. Eu queria contar uma historinha rápida que talvez não dê tempo aqui, tá? Mas tem uma de um livro do John Nash, tá? Oi? Pode ficar à vontade, Leandro. Bom, então vou trazer rapidinho, mas é só para vocês terem uma ideia. Tem um livro do John Nash, tá, que fala Chega de Desperdício. E tem uma passagem do livro que fala de uma visita que o pessoal estava fazendo a uma cidade que foi cenográfica de um determinado filme que fez muito sucesso, e com isso atraiu muitos turistas para aquela cidade lá, acho que daquela região do Texas e tal, americana, e muita gente passou a visitar aquela cidade. E tinha uma queijaria daquela cidade, isso mesmo, uma queijaria, que no filme era muito rodada, era muito falada, muito visitada, e naturalmente ela passou a ter visitas e uma quantidade de pessoas imensa querendo comprar queijo, os produtos daquela queijaria na vida real. Então, o senhor, o dono dela, chegava muito cedo, começava a produzir, no máximo 1, 2 da tarde, ele já tinha terminado tudo que tinha que fazer e partia para casa. Até um belo dia que chegou aquele baita empreendedor e disse, peraí, eu estou aqui pelo terceiro dia e eu observei que o seu fluxo é muito grande e que todo dia, 1 da tarde, você já está fechando. E tem gente chegando até 5 horas da tarde aqui. Será que você não quer se organizar um pouco, no sentido de repente botar uma outra equipe para trabalhar, puxar o turno até 5, 6 horas, você ia aumentar o seu faturamento em tanto e tal? Ele olhou e disse, olha, é porque essa hora eu já estou vendo o pôr do sol, já estou na minha fazenda, eu estou com a família, e eu chego aqui muito cedo para trabalhar, e quando eu saio 1 hora da tarde, a gente termina que vende e fatura o suficiente para todo mundo que trabalha aqui no negócio viver, a gente pagar nossas contas, investir pensando no nosso futuro e não só investir pensando no futuro, administrar também o nosso presente, podendo privilegiar e buscar vivendo com o suficiente para a nossa família. Então, esse é um contraponto para a gente que vive um período de
tudo tem que ser exponencial, tudo tem que ser escalável, mas até que ponto o seu negócio precisa crescer tanto? Até que ponto você não vai só aumentar o faturamento, mas não vai observar, como a empresa de um amigo meu, que 5, 6 anos atrás ele tem 2 empresas, e ele disse, Leandro, na empresa tal, eu tive um faturamento esse ano de 1.050.000. Eu disse, pô, fantástico, fulano. Mas, e aí, como é que foi a despesa, como é que você se manteve, qual foi o resultado que teve do negócio? Ele aí é que mora o problema. O meu custo para manter tudo, as despesas, tudo que eu tive, foi praticamente 1 milhão. Então, o resultado da empresa não foi nada. Então, faturamento, como o Gilvan disse, você vai, muitas vezes escuta falar em custos, nisso, naquilo, não traz muita coisa. Porque para muita gente, faturar talvez não seja tão difícil. Difícil é você deixar o resultado, medir tudo isso e conseguir manter o negócio de forma sustentável para você e para todos que vivem daquele negócio, os CPFs que estão por trás e as famílias que são impactadas. E a gente termina por falar sobre muito disso em finanças comportamentais, que é o meu curso que está disponível através do Sebrae. Sim, heurísticas e vieses são termos novos para muita gente, quando a gente fala dos atalhos, os caminhos que a nossa mente termina por tomar para tomar decisões, para realmente percorrer tudo aquilo que influencia nas finanças de um negócio e da nossa vida financeira. E aí a gente fala de autoconhecimento, autorresponsabilidade financeira, fala sobre tomada de decisão, a questão de comportamentos de risco do empreendedor, que muitas vezes não percebe, está se botando em emboscadas, então se complementa muito, por isso eu acho que dá muito fit aí, com muito do que vai se ver também no curso do Gilvan, para que haja aí esse conhecimento técnico apurado, o lado comportamental também, para que o empreendedor, para quem tem o seu pequeno negócio, possa entrar em 2024 de uma forma muito mais centrada, muito mais consciente, para fazer de 2024 um ano melhor do que 2023, naturalmente, pior do que 2025, porque a gente está procurando sempre crescer no resultado também. Perfeito. Legal. Vai lá, Gilvan. Olha, eu vou... esse curso ele nasceu muito porque acho que eu tenho uma história empreendedora de vida com muitos desafios. Eu fui criado por 2 mulheres que eram prestadoras do lar, minha avó ali nos seus desafios, minha avó que não sabia ler direito, e a gente sempre teve muitos desafios econômicos, né? Eu fugi de casa cedo, como todos conhecem a minha história, quem não conhece, saí de casa quando tinha 15 anos e passei algumas dificuldades. Também eu vim numa cidade pequena, sem muito esse conhecimento, e eu sentia muito essa dor. Quando eu comecei a empreender, e acho que isso é muito legal, estou lendo a biografia do dono da Dell, que recomendo a todos. É muito engraçado quando eu leio uma biografia que os filhos, eles sentam na mesa e os pais falam de dinheiro, de tomar decisão, de para onde vai. Acho que o Leandro ele trouxe um pouco muito dessa fala. Você cresce num ambiente, eu sempre falo que você é a média das pessoas que você convive, que discussão de dinheiro está na mesa, mas não é a discussão de dinheiro que a gente não tem dinheiro para comprar uma coisa, é uma discussão de dinheiro próspero, de que está recebendo dividendo, que está recebendo, comprou imóvel, comprou casa. Nunca tive isso. E a gente não teve essa discussão em casa. Então, quando eu pensei esse curso, eu recebi a proposta, eu falei, poxa, quais foram as dores que eu tive quando eu comecei a empreender sem saber? Porque quando você é pessoa física, você começa a empreender, porque você ganha um salário mínimo e você tem que gerenciar ele. Você tem, eu quando jovem sempre falo que me endividei aos 19 anos ali, comprei uma roupa em 18 vezes, a roupa acabou, eu continuei pagando. Você queria um dinheiro para passar, sexta-feira que você pagou 10 vezes esse dinheiro. Porque eu sempre falo que, e por que eu quero encerrar com esse raciocínio? O Brasil pensa a educação financeira de um modo errado. O Brasil pensa a educação financeira como se todos estivessem ganhando de 5 a 3 mil reais. E não é isso a verdade. O Brasil tem uma diferença de capacidade econômica muito grande, principalmente regional. O Sudeste tem uma linha de recursos que é diferente do Nordeste. Então, como eu tenho o prazer de viajar o Brasil todo, eu vejo muito isso. Porque a educação financeira que eu tenho aqui é de alguém que faz sobrar. Mas não é a educação financeira de quem está faltando. Então, às vezes as pessoas falam, eu vou fazer reserva de emergência. Gente, quem ganha R$1.500 consegue fazer reserva de emergência. Então, você tem que fazer um curso do Sebrae, você tem que fazer um curso de ChatGPT, você tem que fazer um curso disso para aprender. Então, quando eu penso em educação financeira, eu tenho que ter uma comunicação com alguém que está nascendo do menos 10, nem do nada. Ele não tem nada, ele está devedor e ele tem que aprender. Então, acho que é por isso, quando você fez a pergunta sobre como eu tenho essa comunicação, porque eu venho de uma realidade econômica totalmente diferente, com 2 mulheres que tentaram criar um garoto sozinho, que ele saiu, veio para a cidade grande, que ele fez escola pública, fez CIEP, fez ENEM, não tive uma excelente formação acadêmica. Quem estuda em escolas do Estado sabe o desafio que é isso. Graças a Deus hoje eu tenho essa oportunidade, mas eu vim de uma realidade de poucos recursos.
Então, quando eu pensei o curso, eu pensei assim, cara, o que é uma pessoa que tem poucos recursos, precisa muito aprender para tracionar na vida e conseguir sair de uma realidade de -10 para construir um negócio que vai talvez salvar a família ou uma dona de casa que está ali com recursos escassos, do que trabalhar em casa, cuidar de 4, 3 filhos, e ver o curso e pensar, não, isso aqui que ele falou faz sentido. Ou quem tem uma birosca no meio do sertão. Acho que o curso ele foi pensado muito para o Brasil, não um Brasil que está na Faria Lima, não num Brasil que está no Sudeste, não num Brasil que está num lugar que tem muito poder econômico. Ele foi pensado para alguém que está numa situação econômica de muita vulnerabilidade, que não sabe muito o que fazer, que precisa tomar uma decisão. Eu pensei o curso muito nisso e fui feliz de ter ali profissionais do Sebrae que me apoiaram muito, falaram, esse aqui é o caminho, faz dessa forma. Então, queria agradecer ao Sebrae, queria agradecer muito essa confiança que o Sebrae depositou e esperar que, com muita convicção, que 2024, 2025 seja um ano de grandes transformações e que o empreendedorismo possa cada vez mais empoderar homens e mulheres, pessoas LGBTQI+, povos originários, que a gente faça um Brasil com mais renda. Acho que esse é o grande objetivo desse curso. Perfeito. Fanny, sua finalização, tá bem? Muito obrigada, estou honrada de estar aqui aprendendo com 2 caras incríveis, aprendi pra caramba. E vou fazer o jabá, né? Lógico. Por favor. Importante. Ano que vem a gente vai lançar um curso de finanças comportamentais presencial, além do Leandro, que ele já falou muito bem. A gente quer trabalhar essa parte financeira na prática, na experiência, na vivência. Então, a gente vai lançar esse curso no ano que vem. E também chamar vocês para entrarem no site Clique Finanças do Sebrae, que a gente tem várias ferramentas para vocês acessarem. E irem também nos escritórios regionais, esse contato presencial, que é muito importante. Então, eu agradeço muito e queria finalizar com uma frase que eu não sei de quem é, mas eu fiquei pesquisando aqui, que é: faturamento é vaidade, lucro é sanidade e caixa é rei. É isso. Então, o nosso amigo que perguntou sobre retorno de investimento, fica com essa frase aí para refletir. Muito boa. Perfeito, gente, muito obrigada por participarem, por aceitar a nossa loucura aqui do Desenrola. Esse é o primeiro e em 2024 a gente vai ter muito mais falando de vários temas. Leandro, muito obrigada. Obrigado, querido. Gilvan, muito obrigada mais uma vez. Eu que Fanny, agradeço. brigadão e até mais, pessoal. Tchau, tchau.